De quantos apóstolos fala a Bíblia? 11, 12, 13, 14 ou 18? Lição 6. O ministério de apóstolo. O texto áureo assim está escrito: E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Efésios capítulo 4, versículo 11. Rapidamente. E ele mesmo, quem é ele? Ele, Jesus. Deu uns para apóstolos. Bom, aqui nós temos, já adiantando, são 5 dons ministeriais. Então, é essa conta aqui, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Conforme a tradução, pode aparecer doutor, como é esse caso aqui, pode aparecer mestre. Então, em algumas traduções vai aparecer pastores e mestres. Então, de qualquer forma, 5 dons ministeriais. É disso que passamos a tratar a partir desta lição. E as próximas lições também vão tratar de cada um por sua vez, tá? Nessa será esse ministério de apóstolos, depois cada um desses que nós lemos aqui no texto áureo. Verdade prática. O dom do apostolado foi concedido por Deus à Igreja com o propósito de expandir o Evangelho de Cristo. Eu sou o pastor Israel Silva, sou pastor, sou teólogo, sou economista e, sobretudo, sou servo do Deus Altíssimo. Se você já conhece o trabalho, pode adiantar aí o seu like, caso queira fazê-lo. E também, se você não é inscrito no canal e deseja fazê-lo, apenas vou lembrar que se estiver vermelho, ali onde diz inscrever-se, se estiver vermelho, você não está inscrito. Às vezes a pessoa se inscreve e depois se confunde e acaba se desinscrevendo. Então, para ficar bom, tem que ficar cinza e vai estar escrito inscrito. A leitura bíblica em classe será em Efésios, capítulo 4, versículos de 7 a 16, que passo a ler e comentar agora. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Então, já aqui nesse versículo 8, subindo ao alto, quem foi que subiu? Jesus. Levou cativo o cativeiro. Levou cativo o cativeiro quer dizer que o Senhor levou consigo, arrebatou, tudo na dimensão espiritual, as almas daqueles que morreram antes da ressurreição do Senhor Jesus Cristo e que morreram, como diz a Epístola aos Hebreus, que morreram na promessa. Não se pode dizer morreu em Cristo, porque a doutrina de Cristo só está completa após a ressurreição. Antes, quem morria crendo em Deus morria na promessa, como diz a Epístola aos Hebreus. Versículo 9. Ora, isto ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Então, as pessoas morriam, iam para a sepultura e a dimensão espiritual onde eles ficavam, até que Jesus transportou todos esses agora para o paraíso, tal como ele prometeu àquele irmão da cruz.
Não é correto dizer ladrão da cruz, tá? Porque ele se arrependeu, então seus pecados são perdoados, ele deixa de ser. Se assim não fosse, em nosso meio, nas igrejas, nós passaríamos a chamar os irmãos pelo rótulo do pecado que dantes cometiam. Então, em vez de ser irmão João, irmã Maria, aí chamaria, aquele ali é o irmão ladrão, aquele ali era o irmão que fazia isso ou aquilo, aquela ali é a irmã que fazia isso ou aquilo. Então, isso não existe mais. Então, é o irmão da cruz. E o que se perdeu? O que se perdeu é o ladrão mesmo que teria oportunidade, até na hora da morte, de aceitar Jesus e não o fez. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Esse foi o versículo 10 e vamos então para o versículo 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Então é o mesmo versículo do texto áureo, a gente já inclusive explicou, comentou esse versículo. Vamos ao 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Corpo de Cristo, a igreja de Cristo. Tudo na dimensão espiritual. Cristo, a cabeça da igreja. A igreja, o corpo de Cristo. Mas que igreja? A igreja são as pessoas, a reunião dos homens e mulheres e crianças, né? Porque Jesus disse, deixai vir a minhas criancinhas, porque dos tais é o reino dos céus. A gente já explorou bastante isso em lições passadas. Mas homens e mulheres que estão em Cristo formam em toda parte do mundo, formam a igreja de Cristo para esse fim de que fala a Bíblia. Toda essa reunião é o corpo de Cristo e Cristo é a cabeça da igreja. Versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Quando fala varão perfeito, há uma preocupação. Mas como que nós vamos ser perfeitos? A Bíblia diz, Paulo quando escreve, termina a epístola aos Coríntios, ele diz, sede perfeitos, sede de um mesmo parecer. Mas como será isso? Então, a salvação, ninguém vai ser salvo? Calma. Não é assim. Na verdade, isso aqui é uma utopia, a gente pode dizer, mas é, numa palavra melhor, é a nossa referência, é o nosso alvo. Toda vez que o cristão comete um deslize, aí ele está coberto pela palavra de Deus onde está escrito. Primeira Epístola de João, capítulo 1, versículo 7. Mas se andarmos com ele na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, é para quando houver um deslize, o cristão, então, se reorientar. A comparação boa que nós fazemos, né? Eu falei na lição passada. Eu também tenho a formação de navegador, de oficial da Marinha Mercante. E o navio, quando ele vai do ponto A para o ponto B, se ele traça um rumo, o comum de acontecer é durante esse deslocamento é que ele sofre ações de ventos, de correntes. Então o que acontece? Ele sai um pouquinho do rumo, de tempos em tempos, conforme a situação ali, se vai verificando a posição do navio, é comum ele sair um pouco do rumo. Seria aquela linha traçada, no tempo que não havia essa tecnologia toda, mas a gente traçava com o lápis na carta de papel, então ia fazendo assim. Mas hoje é tudo já reorientado
são cartas eletrônicas, mas mesmo assim, de vez em quando pode ser necessário reorientar o rumo do navio. Se ele caiu para um bordo, a gente não chama lado, chama bordo no navio. Se ele foi para um bordo ou para outro bordo, o que uma pessoa que não é profissional chamaria de lado, né? Então a gente reorienta o rumo. Pois bem, quando o cristão faz alguma coisa que eles têm o Espírito Santo atua nele e ele começa a ter essa reorientação. Eu deveria ter feito melhor, eu preciso fazer melhor. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, em nome de Jesus, pelo poder do sangue de Jesus, me perdoa. E ele está reorientado como um navio. Então, por isso que é estatura de varão perfeito. E claro, quanto menos erros cometer, melhor. Falei de erros, deslizes. Não é, aquele que está em Cristo não é para cometer erros grosseiros. Versículo 14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Então, o vento de doutrina que se usa aqui, essa linguagem figurada, são as falsas doutrinas para fazer o cristão errar de caminho, errar do seu rumo. Então, é isso que ele estava falando. Então, precisamos estar atentos, estar em Cristo, estar no Espírito, para não ser levado por vento de doutrina. De alguma maneira, quando você está em Cristo, Deus vai te orientar. Por meio de suas orações, por meio de leitura bíblica, por meio dos cultos nas igrejas locais, por meio, claro, de vídeos como esse aqui, onde ministramos a palavra de Deus. Diga glória a Jesus. Versículo 15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, como dissemos, né? A igreja é o corpo de Cristo, Cristo a cabeça da igreja. Do qual todo o corpo bem ajustado, estamos falando do versículo 16 que encerra essa lição, e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. O objetivo geral dessa lição será mostrar a importância do ministério apostólico no Novo Testamento. A partir da lição desta semana, estudaremos os dons ministeriais distribuídos por Deus à sua igreja. Lembram que eu falei? Dom, primeiramente, de Deus, em segundo lugar, da igreja e em terceiro lugar, da pessoa que é usada, do vaso, do homem de Deus, da mulher de Deus. E a esse cumpre o papel, a responsabilidade, o dever de zelar pelo dom. Objetivando desenvolver o caráter cristão da comunidade dos santos. De novo, santos no plural, para se referir a uma reunião de pessoas que estão em Cristo. Ou seja, toda vez que falar em santos, se refere a um grupo. Santo no singular não se refere a pessoas, a não ser quando nos referimos a que o Pai é santo, o Filho é santo e o Espírito Santo. Tornando-o semelhante ao de Cristo. De acordo com as epístolas aos Efésios e aos Coríntios, são 5 os dons ministeriais concedidos por Deus à igreja: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Veremos o quanto esses ministérios são necessários à vida da igreja local para cumprir a missão ordenada pelo Senhor ante o mundo e, simultaneamente, crescer na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mostrando a sequência de Efésios 4 e 11,
Iniciaremos o estudo pelo dom ministerial de apóstolo. Essa lição será ministrada em 3 capítulos, sendo capítulo 1, o colégio apostólico, capítulo 2, o apóstolo Paulo e capítulo 3, apostolicidade atual. Então, sem mais delongas, vamos ao capítulo 1, o colégio apostólico. O dicionário bíblico Wycliffe informa que o termo grego apóstolos origina-se do verbo que significa enviar, remeter. A palavra apóstolo, portanto, significa aquele que é enviado, mensageiro, oficialmente comissionado por Cristo. Ao longo do Novo Testamento, o verdadeiro apóstolo é enviado por Cristo igualmente como o Filho Jesus. Foi enviado pelo Pai com a missão de salvar o pecador com autoridade, poder, graça e amor. O verdadeiro apostolado baseia-se na pessoa e obra de Jesus, o apóstolo por excelência. A epístola aos Hebreus, deixar aqui na tela, chama Jesus de apóstolo ou apóstolo como sendo a referência dos apóstolos. Então, essa forma de falar está correta. E claro, quando eu fiz a pergunta de quantos apóstolos fala a Bíblia, eu não contei essa, né? Porque a gente está falando de Jesus era homem quando estava aqui. Era ao mesmo tempo homem e ao mesmo tempo Deus. E isso é difícil de entender e é difícil para explicar também porque é um caso único. Então, claro que a gente não está contando. Aí você que estiver também assistindo aí em família, pode ir fazendo aí as conjecturas aí com as pessoas da casa. Eu dei algumas alternativas. 11, a Bíblia fala de 11 apóstolos, de 12, de 13, de 14 ou de 18. Aí você pode fazer as conjecturas aí com o pessoal que estiver assistindo em grupo. Entende-se por colégio apostólico o grupo dos 12 primeiros discípulos de Jesus, convidados por ele a auxiliarem o seu ministério terreno. O Salvador os separou e nomeou. Os primeiros escolhidos não eram homens perfeitos, mas foram vocacionados a levar a mensagem do Evangelho a todo o mundo. É interessante, me chama a atenção esse aspecto. Não eram homens perfeitos, né? Perfeito só Jesus. Deus chama as pessoas em função do que Ele conhece, do coração de cada um, mas todos nós somos sujeitos a falhas. É comum quando a gente vai falar de Jesus para uma pessoa, às vezes, homem, mulher, dizer, isso não é para mim não, eu não tenho condição não. Na verdade, é difícil para todos nós. Aí você diz, mas depois que aceita e tal, aí para vocês fica tudo fácil. Não, não é assim não, irmão. A gente aceita Jesus e precisamos a cada dia manter a comunhão com Deus. E aí Deus vai dando vitória. Não é de todo fácil, não é de todo difícil. É perfeitamente possível. O que é impossível para nós humanos é perfeitamente possível para Deus. Para Deus, todas as coisas são possíveis. Então é muito interessante isso aqui. Jesus escolheu os 12. E não eram perfeitos. E longe disso, todos tinham falhas. Claro que falhas aceitáveis, né? Aqui a gente já pode adiantar também. As falhas de Judas não eram aceitáveis. Então tudo tem um limite também diante de Deus. É esse cuidado que a gente precisa ter. Por isso que a referência é ser perfeito. E Deus vai dar graça. Minhas fraquezas e tal. Aí Deus vai dar graça. Mas não pode ser erro grosseiro.
É o caso de Judas Iscariotes. De acordo com Stanley Horton, eles foram habilitados, eles quem? Os apóstolos, a exercer o ministério quando do estabelecimento da igreja. Em outras palavras, os 12 apóstolos constituíram a base ministerial para o desenvolvimento e a expansão da igreja no mundo. Mas antes, como nos mostra a palavra de Deus, receberam o batismo com o Espírito Santo. Aqui é importante ressaltar que o apostolado dos 12 tem uma conotação bem singular em relação aos demais encontrados em Atos e também nas epístolas paulinas. Essa palavra aqui é do nosso português. Conotação deve ser estudada em paralelo com denotação. São palavras parecidas, a gramática chama de palavras homônimas, troca apenas uma letra e muda o sentido. Do meu modo de ver, os exemplos que eu consigo lembrar sempre vão vir no sentido negativo. Quando é no sentido positivo, a gente deve usar denotação. E conotação é quando você vai fazer uma abstração, tá dizendo uma coisa, querendo dizer outra. Essa semana, trocando mensagens com irmãos, acabou que surgiu ali na conversa uma questão, algo associado à história de racismo no Brasil. Então pairou ali na conversa que o Brasil tem um histórico racista desde o descobrimento e que ao longo disso, eu não estou fazendo apologia a nada não, tá? Mas é algo assim que vai nos ajudar a entender até o uso das palavras. E ao longo desses 500 anos foram se criando algumas expressões, estou falando do português do Brasil, porque possivelmente pode não ser assim no português de Portugal ou do português falado em outros lugares, mas o português do Brasil. Então foram criadas algumas expressões que aí eu vou dizer tem conotação racista. Por exemplo, tem uma música popular que tem um pedaço que a letra dela diz assim: foi quando meu pai me disse, filha, você é a ovelha negra da família. E aí continua a música. Essa expressão, ela foi usada largamente e talvez até quem está me ouvindo ainda use. Eu estou dando só um exemplo. Na conversa que eu tive com alguns irmãos, surgiram ali mais de 10 situações entre apelidos e uma série de coisas. Então, assim, os exemplos são muitos. Mas vou me ater a essa aqui até porque está na música popular. A ovelha, por si só, é um animal bom e é branco. Essa é a ideia. Mas, se for uma pessoa desajustada, chama de ovelha negra. Essa é a expressão que a gente diz tem conotação racista. Ora, por que a ovelha negra da família? Significa dizer que a pessoa é desajustada. A família só tem gente boa, o pai é gente boa, a mãe é gente boa, os irmãos é gente boa. Aí geralmente se refere a filhos, né? Um dos filhos que é mau caráter, que é marginal, enfim, aí vai dizer que ele é ovelha negra da família. Essa cultura, ela foi largamente espalhada. Então, nesse caso, a gente, na conversa, é comum dizer essa frase usada nessa música, usada nessa canção, usada como letra dessa música, é uma expressão que tem conotação racista. Por que eu estou falando isso? Porque apareceu aqui. O autor escreveu conotação, mas eu acho que o melhor seria ter escrito denotação. E a leitura que nós vamos continuar fazendo vai fortalecer isso que eu estou dizendo. Letra A. Eles, os apóstolos, foram convocados pessoalmente pelo Senhor. Ele estava falando, então, de uma conotação que eu chamo de uma denotação bem singular. Então,
São 3 razões. Letra A. Os apóstolos, foram convocados pessoalmente pelo Senhor. Multidões seguiam Jesus por onde Jesus passava. E muitos se tornavam seguidores do Mestre. Mas, para iniciar o trabalho da grande comissão é aquele Marcos 16. Ide por todo o mundo e pregai o meu evangelho a toda criatura. Esse comando do Senhor Jesus, podemos dizer assim, é chamado de a grande comissão. É o termo usado na teologia. Mas para iniciar o trabalho da grande comissão, apenas 12 foram convocados pessoalmente por ele Jesus. Letra B. Os apóstolos andaram com Jesus durante todo o seu ministério, desde o batismo do Senhor até a crucificação. Os 12 andaram com o Mestre, aprenderam e conviveram com ele, o Mestre Jesus. E letra C. Receberam a autoridade do Senhor. Os 12 receberam de Jesus um mandato especial para prosseguirem com a obra de evangelização. Eles foram revestidos de autoridade de Deus para expulsar os demônios, curar os enfermos e pregar o Evangelho à humanidade. Aqui aparece uma outra palavra que nos lembra de homônimo, né? Então aqui diz, está correto, estou totalmente de acordo. No inglês diríamos, eu não poderia concordar mais. Estamos totalmente de acordo. Os 12 receberam de Jesus um mandato. Então, tem um parônimo aí, né? Mandato e mandado, pronto, falando assim, alguém já vai dizer, pronto, agora eu confundi tudo. Mas mandato, quando uma pessoa é eleita num cargo político, quando a pessoa é eleita, um morador, um condômino é eleito para síndico no condomínio, ele tem um mandato. Geralmente, no caso do síndico, tem a convenção, o regimento interno do condomínio, e ele diz ali de quanto tempo é esse mandato, e esses instrumentos diz ali quais são as prerrogativas do síndico. Ele tem um mandato, geralmente ligado a tempo de duração e autoridade e responsabilidade que essa pessoa recebe. Da mesma forma, se fala aos cargos políticos: vereador, prefeito, vice-prefeito, deputado estadual, federal, senador, presidente da República, governador. Ele tem um mandato, porque na eleição ele foi escolhido. E já está previamente, né, aí no arcabouço normativo, aí Constituição e conjunto de leis, já está contido ali qual será o tempo de duração, qual é a autoridade, quais são os poderes que ele tem. Então, não se deve misturar as duas coisas. Geralmente, isso é para mandato. Geralmente, mandado vai estar ligado negativo, porque é o que a gente vê aí no noticiário policial, né? Teve mandado de busca e apreensão. A única pessoa que fica bem nisso é o juiz que expede o mandado. Aí, mas sempre aquilo ali será contra alguém. Tem sempre uma pessoa que é destinatário daquele mandado. Então sempre vai ser tirado alguma coisa daquela pessoa, essa pessoa vai ser aviltada de alguma maneira. Então temos que ter cuidado. Aqui está totalmente correto quando se diz que os 12 receberam de Jesus um mandato, da mesma forma que nós damos um mandato ao nosso presidente quando votamos nele. Votamos, que eu quero dizer, a maioria votou. Quando a maioria vota no governador e assim sucessivamente. A síntese do tópico 1 é: o verdadeiro apostolado é centrado única e exclusivamente em Jesus Cristo, pois ele é o apóstolo enviado pelo Pai. Capítulo 2. O apóstolo Paulo. Eita! Aqui tem que dizer algo, né? Nós estamos numa lição, tem sempre aí a parte introdutória, tem
primeiro, segundo, terceiro capítulo, como a gente falou, e a conclusão. E a gente reservar um capítulo para falar do apóstolo Paulo é realmente quase uma temeridade, porque para falar do apóstolo Paulo a gente precisaria ter algumas lições para não que fosse esgotar o assunto. Tá aí, fica até como sugestão, quem sabe chega lá na CPAD. Uma revista, 13 lições sobre o apóstolo Paulo. Eu acho que ela seria muito enriquecedora. Fica aí como sugestão. Quem sabe, né? Dá certo. Quem sabe aí as pessoas, pastores aí que ocupam a direção na CPAD, assiste a lição. Quem sabe? Se ele assistir e a ideia de repente vinga. Mas o que temos aqui é um capítulo para falar do apóstolo Paulo. Nós vamos nos ater ao que está no capítulo aqui, porque se abrir o leque, a gente vai começar a falar e não vai parar mais. Então vamos lá. Saulo foi um judeu de cidadania romana, educado aos pés de Gamaliel. Gamaliel, um notável sábio da época e também um importante mestre do judaísmo. Ele era intelectual, fariseu e foi perseguidor dos cristãos. Ele, Saulo. Entretanto, a caminho de Damasco, em busca dos cristãos que haviam fugido devido à perseguição em Jerusalém e com carta de autorização para prendê-los, Saulo teve uma experiência com o Cristo ressurreto. A sua vida foi inteiramente transformada a partir desse encontro pessoal com Jesus. De perseguidor, ele passou a perseguido, de Saulo o fariseu a Paulo, o apóstolo dos gentios. Paulo também é chamado de apóstolo dos gentios, aqui está sendo dito. Eu só vou adiantar algo que eu acho que não está aqui nessa exposição, que no capítulo 13 do livro de Atos, não será nem necessário ler o capítulo todo. Acho que você começando desde o início, antes da metade, você vai se deparar com o que eu vou dizer aqui. O capítulo 13 começa dizendo: ora, em Antioquia havia profetas e doutores, a saber, aí dá o nome de 5 ali, e entre eles fala de Saulo e Barnabé. E vai prosseguindo mais um pouquinho, e depois ele diz assim: e Saulo, que também é Paulo. Aí, a partir dali, ele não repete mais isso. Talvez use uma vez, acho que mais uma vez só, ele indo na sequência, Saulo, e a partir de então começa a falar de Paulo. Então, talvez alguém tenha essa curiosidade. Mas em que momento Saulo passa a ser chamado de Paulo? Pois é, ali, capítulo 13 de Atos dos Apóstolos. Dos 27 livros do Novo Testamento, 13 foram escritos pelo apóstolo Paulo. Quase metade, né? 27, 13, quase metade. Quão grande tratado teológico encontramos em sua epístola aos Romanos. O seu legado teológico foi grandioso para o cristianismo. Mas, para além da intelectualidade teológica, o apóstolo dos gentios levou uma vida de sofrimento por causa da pregação do Cristo ressurreto. Eis a declaração apostólica que denota tal verdade. Aqui não poderia concordar mais, ou seja, estou 100% totalmente de acordo. O texto ficou, né? Eis a declaração apostólica que denota tal verdade. Abre aspas. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Fecha aspas. O apóstolo Paulo não pertencia ao colégio dos 12. Ele não andou com Jesus em seu ministério terreno de Jesus. Paulo não esteve presente. Nem testemunhou a ressurreição do Senhor, requisitos indispensáveis para o grupo dos 12. Humildemente, o apóstolo,
qual apóstolo? Paulo. Reconheceu que não merecia ser assim chamado, pois considerava-se um abortivo, como que nascido fora de tempo, o menor de todos. Entretanto, o Senhor se revelou a ele ressurreto. Jesus se revelou a Paulo, que era ainda Saulo, depois de ressurreto. E ensinou-lhe todas as coisas. O apóstolo recebeu o evangelho diretamente do Senhor. Além de o colégio apostólico ter reconhecido o apostolado paulino, as igrejas plantadas por ele, Paulo, eram o selo do seu ministério apostólico. A síntese, então, do capítulo 2. No Novo Testamento, a santidade é a semelhança do caráter de Cristo. Capítulo 3. Apostolicidade atual. Ainda há apóstolos? No sentido estrito do termo e de acordo com a sua singularidade, apóstolos como os 12 não mais existem. A palavra de Deus diz que durante o milênio, os 12 se assentarão sobre tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Os seus nomes também estarão registrados nos 12 fundamentos da Cidade Santa. Logo, o colégio apostólico foi formado por um grupo limitado de discípulos, não havendo, portanto, uma sucessão apostólica. No entanto, a carta aos Efésios apresenta a vigência do dom ministerial de apóstolo. O teólogo Stanley Horton informa-nos que o Novo Testamento indica que havia outros apóstolos que também haviam sido dados como dons à igreja. Entre estes se acham Paulo e Barnabé, bem como os parentes de Paulo, Andrônico e Júnia. Ao longo do Novo Testamento e no primeiro século da Igreja, o termo apóstolo recebeu um significado mais amplo, de um dom ministerial distribuído à igreja local. Mesmo assim, importa reiterar que não há sucessão apostólica. Esta é uma doutrina formada pela Igreja Romana e, infelizmente, copiada por algumas evangélicas para justificar a existência do poder papal. O ministério dos 12 não se repete mais. O que há é o ministério de caráter apostólico. A síntese desse tópico 3, segundo Efésios 4 e 11, o dom ministerial de apóstolo está em plena vigência na igreja atual. Bom, então há que se fazer uma diferença entre apóstolo, como nos dias da Bíblia, vamos deixar no primeiro século, porque tem apóstolos dos dias do Senhor Jesus e tem apóstolos depois que Jesus é ressuscitado também. Isso é uma coisa. Outra coisa é falar do dom ministerial como está listado. Aí alguém vai dizer, mas pastor, se tem o dom, não tem que ser apóstolo. Não é tão simples assim. Porque pastor também está na Bíblia. E aí o termo vai se popularizando, acho que é o melhor termo. Vai se popularizando e de tal ponto que há pastores, às vezes, que se você observar e olhar o trabalho dele no Evangelho e comparar com o que a Bíblia diz sobre um pastor, você vai ver
pouca coisa, em alguns casos não vai ver coisa alguma. E quando chegar em apóstolo, então, que os requisitos são ainda muito mais precisos, aí ficará muito mais difícil. Por exemplo, se coloca até a questão de quem sai para levar a palavra, que seria o que a gente chama de missionário. Ah, mas se chegou, desbravou uma igreja, montou uma igreja, então a gente pode chamar esse de apóstolo. Aí, nesse caso, vai ter irmãs missionárias que saíram e também fundaram igreja. Então, nós vamos defender, então, que apóstolo pode ser também uma irmã. Aí, qual será o feminino de apóstolo, apóstola? Não dá. Eu já falei isso em outras lições e vou reiterar aqui. Eu acompanho na parte principal do que está escrito, na revista do que está escrito nessa lição, com o que diz o autor. O ministério apostólico, ele existe, mas esse título de apóstolo, eu defendo que ele não deve ser usado a partir do 2º século. Eu defendo que não deve ser usado, mas ainda vou estender um pouco mais sobre isso. Concluindo, nos moldes do Colégio dos 12, o ministério apostólico não existe atualmente. Entretanto, o dom ministerial de apóstolo citado por Paulo em Efésios 4:11 está em plena vigência. Pastores experimentados, evangelistas e missionários que desbravaram os rincões do nosso país ou em países inimigos do Evangelho são pessoas portadoras desse dom ministerial. São os verdadeiros apóstolos da Igreja de Cristo hoje. Pois bem, concordo com tudo que está aqui escrito que acabamos de ler. Pessoas que fizeram esse tipo de trabalho exerceram o dom ministerial de apóstolo. Daí, só que quando a gente for titular uma pessoa, bom, então esse aqui é o apóstolo fulano de tal, a gente vai abrir o precedente e no momento seguinte, até quem não ganhou alma nenhuma, encontrou, herdou a igreja já cheia, já que o pai deixou de herança para ele, vai se intitular apóstolo também. É assim que está acontecendo atualmente em alguns lugares, inclusive no Brasil. Amados, em minha opinião, é bíblico reconhecermos o dom ministerial de apóstolo. Porém, não defendo o uso do título de apóstolo após o 1º século, como já disse. Mas chegando aqui então, eu acho até que responder a pergunta inicial vai ajudar também no entendimento do que ministramos até aqui. De quantos apóstolos fala a Bíblia? Aí pode botar aí, letra A, 11, letra B, 12, letra C, 13, letra D, 14, letra E, 18. Bom, então, já que falamos de Bíblia, vamos recorrer à Bíblia. Bom, Mateus capítulo 10, versículos de 2 a 4, vai nos falar dos 12 apóstolos chamados diretamente pelo Senhor Jesus Cristo. Assim está escrito, deixo aqui na tela. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. O primeiro, Simão, chamado Pedro, 1. E André, seu irmão, 2. Tiago, filho de Zebedeu, 3. E João, seu irmão, 4. Filipe, 5. E Bartolomeu, 6. Tomé, 7. E Mateus, 8. É Mateus, o publicano, 8. Tiago, filho de Alfeu, 9. E Lebeu, apelidado Tadeu. Esse é o Judas Tadeu, também assim conhecido. Com esse, 10. Simão, o Zelote, 11. E Judas Iscariotes, aquele que o traiu, 12. Então, quem botou 12 estava indo bem até aí. Quem botou 11
está fora. Aí alguém vai dizer, não, eu botei 11 porque eu queria dizer que Judas Iscariotes o traiu e acabou se perdendo, então não pode ser chamado de apóstolo. Eu estou falando de apóstolo, não estou falando de salvação. Aí já vai aqui o detalhe, para dizer que até com o título de apóstolo, a pessoa pode deixar de ir para o reino dos céus. Na Bíblia, o exemplo, ou o mau exemplo, seja lá como a gente vai abordar, Judas Iscariotes. Prosseguindo. Gálatas capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai que o ressuscitou dos mortos. Então, com Paulo, 13. O Saulo, que passou a ser chamado de Paulo, né? Mas não acabou, não. Atos capítulo 1, versículos de 23 a 26. E apresentaram 2, José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. E orando, disseram, Tu, Senhor, conhecedor do coração de todos, mostra qual destes 2 tens escolhido, para que tome parte neste ministério e apostolado, de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. E lançando-lhes sortes, caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. Está falando aqui 11 apóstolos porque Judas Iscariotes já havia se suicidado. Então Matias é o 14. É o de número 14. Gálatas capítulo 1, versículo 19. E não vi a nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Então Paulo aqui deixa o registro de que Tiago, irmão do Senhor e escritor da epístola de Tiago, também é apóstolo. Então Tiago foi 15. Atos capítulo 14, deixo aqui na tela, versículo 14. Ouvindo, porém, isto os apóstolos Barnabé e Paulo, então Barnabé é 16, Paulo a gente já contou. Não é assim que está escrito? Os apóstolos, no plural, Barnabé e Paulo, rasgaram as suas vestes e saltaram para o meio da multidão. Chegamos já a 16. E Romanos capítulo 16, versículo 7. Saudai a Andrônico, 17. E a Júnia, 18. Meus parentes e meus companheiros na prisão, os quais se distinguiram entre os apóstolos e que foram antes de mim em Cristo. Nomes poucos citados, Andrônico e Júnia. Aí lembrar, né, que esses nomes são de origem grego, entre grego e seria na época o latim, que também dá base para o italiano, mas o ponto é que há um número maior que no português de nomes próprios que terminam em A, com a letra A, mas que são nomes masculinos, são nome de homem. Então o que acontece aqui? Eu vou até repetir essa leitura. Saudai a Andrônico. Para nós, do português do Brasil, está tranquilo que é um homem. E a Júnia. A princípio alguém vai dirá, não, é nome de mulher. Mas seguindo, meus parentes e meus companheiros na prisão, os quais se distinguiram entre os apóstolos e que foram antes de mim em Cristo. Então, Andrônico, 17, Júnia, 18. Se você cravou 18, eu vou tirar o chapéu para você. Você tá bom de Bíblia, que é uma benção. De qualquer forma, se você localizar mais, além desses aqui, escreve aí nos comentários. Quem sabe o pastor Israel esqueceu de algum e
O que eu recebi do Senhor também vos entreguei, de graça receber, de graça dai. Se você conseguiu encontrar mais algum, aí não basta só dizer, fulano também, pastor, não tem que ser. Não, tem que ser fulano e você apresentar o texto bíblico. Em que texto você está se baseando para fazer a pergunta? Qual é o livro, capítulo e versículo? A gente vai lá e lê para ver se a gente cabe ou não. Tá certo? Amém? Você não precisa decorar isso, mas eu acho prudente fazer como uma irmã já me mandou a foto pelo WhatsApp, uma irmã que acompanha as lições, ela disse que às vezes assiste mais de uma vez. Ela vai assistindo a lição, tem horas que ela dá o pause e ela faz anotações. Então essas referências aqui são bastante ricas, tá? Eu confesso que eu também não tinha facilidade de chegar a esses 18 nomes antes de preparar essa lição. Quando a gente vai elaborar esse vídeo, a gente acaba estudando também, eu acabo estudando também. E aí cheguei a esse número. Aí eu já te adianto, se você quiser passar para alguém, minha sugestão. Irmã, de quantos apóstolos a Bíblia fala? Se ele não assistiu essa lição aqui, se ele não assistiu esse vídeo, dificilmente vai acertar. E se acertar, é porque ele é muito bom de Bíblia. Pode botar ele na categoria de menos de 1% da população do Brasil. Aí, não, é 12, com o apóstolo Paulo é 13 e tal. Irmão, olha, o vídeo do pastor Jael fala de 18. Ah, é? E quem são? Não, agora eu não me lembro. Eu te dou aqui o endereço do link, aqui no WhatsApp, o vídeo. Aí o irmão assiste lá que você vai ver. Porque às vezes as coisas, se for entregue assim com muita facilidade, às vezes não é nem valorizado. Você só sabe isso porque você assistiu o vídeo até aqui. Eu pesquisei, passei para você, você assistiu o vídeo, agora você sabe. Pode escrever, pode anotar e você vai conseguir localizar. Se você chegar, aí vocês têm uma boa memória, decora todos esses nomes, aí passa, a pessoa entra por aqui, sai por aqui. Então, olha, eu te dou aqui o vídeo aqui, tá nesse endereço aqui, repassa para ele ali, o WhatsApp, repasse ali o canal pelo YouTube, ou por onde você conseguir, repassa para ele, e aí, você assiste aí que você vai ver só. Ele vai falar de 18 apóstolos. Se você fizer desta forma, vai ser mais edificante para ele, para você e para mim. Se você assistiu até aqui, gostou, dê um like, curta, comente, compartilhe, coloque lá seus comentários lá do canal e Deus abençoe você e sua casa. Em nome de Jesus. Amém.